Bien, vamos a comenzar con el informe del trabajo de los grupos realizado ontem à tarde. Grupo número 1. Pronto? O nosso grupo era composto de 9 participantes e o trabalho desenvolveu de uma maneira harmoniosa. Nós trabalhamos durante cerca de 1h40, 1h45 mais ou menos, e eu espero que o resultado que nós chegamos e que vamos passar possa ter alguma utilidade para todos. Nós baseamos as nossas investigações, primeiro, em nossas vivências e experiências pessoais. E segundo, tivemos inspiração de 2 textos conhecidos da literatura teosófica, que foram, primeiro, a Carta 88 da série a natureza de Deus e as origens do mal. E um texto também que eu sempre gosto de referir às vezes quando falo, é um capítulo do 2º volume da Doutrina Secreta, O Demônio é Deus ao contrário ou ao inverso. Começando com a parte inicial, então, da primeira pergunta, que foi sobre o bem e o mal, como definir o mal. Primeiro, em geral, nós nos inspiramos assim nesse texto da Blavatsky, que eu vou citar algumas frases, para então definir o que seja mal de uma maneira geral. Diz a HPB o seguinte, que a homogeneidade é una e indivisível. Mas, como a homogeneidade é una, indivisível, absoluta, isso não é uma simples questão de retórica. E se o homogêneo, em seu aspecto dual, é o produto daquela, quer dizer, daquela homogeneidade, sua sombra ou reflexo bifurcado, então a heterogeneidade divina deve encerrar em si mesma tanto a essência do bem como a essência do mal. Mais adiante ela diz, se Deus é absoluto infinito e a raiz universal de tudo que existe na natureza e no universo, de onde provém o mal? Nós temos então que aceitar que bem e mal são apenas ramos de um mesmo tronco da árvore da existência, ou polos de uma mesma entidade. Caso contrário, nós teríamos que admitir que havia um absoluto bom e um absoluto mal. E a existência de 2 absolutos seria uma incongruência filosófica, não poderia ser. Então, é isso mais ou menos que ela diz. Tentando, então, responder à pergunta baseada nesses conceitos de HPB, nós podemos dizer que o mal é uma premissa necessária e inevitável no processo evolutivo. Que o aparecimento de todos os tipos de dualidades já estão implícitas na homogeneidade divina do primeiro Logos. E que essa primeira polaridade dá origem a todos os pares de opostos que existem no nosso mundo manifestado, inclusive o bem e o mal. E, acrescentando aqui alguma coisa, a nossa, vamos dizer assim, a nossa luta, o desenrolar do processo evolutivo consiste, então, depois que todos esses polos opostos ficaram bem diferentes e bem distanciados no universo material, a meta, o esforço, será tentar harmonizar os opostos para que, no final do período, esses 2 novamente voltem a se unificar e voltem a ser uno no primeiro Logos, na existência absoluta. Foi mais ou menos isso que nós
isento. Quanto à segunda pergunta, como definir o mal na vida do teósofo que conhece o plano divino e a lei do karma? Primeiro, nós fizemos umas considerações que no mundo, mesmo no mundo, nosso mundo manifestado, a questão, isso mais ou menos baseado na carta 88 dos Mahatmas. A questão de considerar o que é bem e o que é mal é uma coisa relativa de acordo com o nível de evolução das pessoas. Então, se uma pessoa, no início da evolução, considera uma coisa boa, não considera aquilo má, mas, à medida que nós vamos caminhando na evolução, os nossos critérios de bem e do mal já vão sendo diferentes. O que era bom, mesmo na nossa vida evolutiva, muitas coisas que nós considerávamos não mais, nas primeiras décadas de vida, hoje nós achamos que são mais, e assim por diante. Mas, citando algumas frases dessa carta polêmica e algo criticado principalmente pelos cristãos, ou pelos que se dizem cristãos, está no subtítulo, A Natureza de Deus e as Origens do Mal. Diz o mestre Kuthumi: o mal não tem existência per si. Enquanto que na primeira, a citação da Blavatsky diz mais respeito ao mal nos planos mais elevados, nos planos iniciais da manifestação, essa questão de que trata o mestre Kuthumi nessa carta diz mais respeito ao mal no nosso ser humano e principalmente na nossa atual fase de evolução. Então ele diz: o mal não tem existência per si, é apenas a ausência do bem, e existe apenas para quem é transformado em vítima. Assim como nós achamos, nós também às vezes consideramos no reino animal, por exemplo, a morte do animal por outro como um mal. Mas às vezes aquele animal mata para alimentar, segue o ciclo evolutivo, mata para alimentar seus filhos. Então, do ponto de vista daquele que morre, nós dissemos que aquilo é um mal. E do ponto de vista do que necessita de sacrificar o outro animal para se alimentar, seria um bem. E que na natureza, continua o mestre Kuthumi, que a natureza é destituída de maldade ou de bondade. Ela segue apenas leis imutáveis, quando dá vida e alegria ou quando dá dor e sofrimento. Isso eu já falei. Continua dizendo, aí vem a questão do mal relacionado com o ser humano. O verdadeiro mal surge da inteligência humana e sua origem está inteiramente no homem que raciocina. Então, desde que o homem adquiriu, individualizou-se, que foi, vamos dizer, completado com a mente pensante, ele então raciocina por si mesmo, foi autoconsciente, adquiriu naturalmente o livre-arbítrio, mas também essa capacidade de dever pensar direito. E pensar bom ou mal entrou na lei da causa e efeito do karma. Então, a humanidade, continua dizendo o mestre Kuthumi, é a verdadeira fonte do mal. Então, eu acho que a esse nível de humano, continua dizendo, a origem de cada mal. Aí ele fez uma divisão, ele chamou os pequenos males e os grandes males. Ele achou que 1/3 dos nossos males seriam esses pequenos males pelas nossas maneiras defeituosas de agir. E aqui depois eu vou dar uma definição que chegamos, uma constatação. Mas que os grandes males da humanidade estariam, 2/3, como ele diz, estariam relacionados com vamos dizer assim, a deturpação e o exagero de zelo, talvez, e a deturpação a que chegou as classes sacerdotais. Isso ele cita textualmente. Aí aqui eu acrescento que provavelmente, vamos dizer, os ensinos originais dos fundadores das religiões eram e os seguidores, os que dogmatizaram, os que instituíram cerimônias, os que instituíram dogmas, enfim, talvez dizendo-se protetores zelosos da salvação dos seres humanos, se tornaram, de uma certa maneira, gananciosos, ávidos de poder, de posição, e de uma certa maneira mascararam,
deturparam, omitiram certos conceitos, quer dizer, originais mesmo das palavras dos fundadores, e fez com que a humanidade se tornasse subserviente a eles, dependentes deles para alcançar o Deus, entre aspas, e assim a opinião dele, do mestre, pelo menos que eu entendi, é fortemente incisiva e acha que ele diz 2/3 da humanidade dependeria disso. Bom, pode ser que alguns que sejam participantes de alguma religião, de alguma coisa, achem exagerada o que eu estou dizendo, mas eu, de uma certa maneira, eu concordo, não plenamente, mas concordo, e são as palavras do mestre Kuthumi, porque também deve haver outros tipos de pessoas, outros tipos de filosofia, outros tipos de seguidores que também tenham contribuído para esse mal que a humanidade hoje sofre, e não foi somente essa parte da casta religiosa de várias religiões do mundo. Também acrescentaria isso. E então, seguindo esses pensamentos, houve aqui uma colocação muito interessante, dizendo então que o mal, que é a pergunta, como definir o mal na vida do teósofo que conhece o plano divino e a lei do karma? Sendo a nossa responsabilidade muito maior do que os outros, né, que não conhecem muitas das coisas dos mistérios do conhecimento, podíamos dizer que o mal seria nós nos permitirmos fazer o que sabemos que está errado. Se a gente faz uma coisa inconscientemente, mesmo que traga mal a algumas pessoas, mas nós não estamos pensando que fazer o mal, isso talvez seja o mal para a humanidade, o conceito de mal para a humanidade de uma maneira geral. Mas o teósofo tem que ser mais preciso e tem que ir mais para frente. Então, se nós sabemos que a coisa é má ou deve ser má, então se a gente se permite fazer, então isso realmente é o mal. E dessa maneira, mesmo que seja, vamos dizer, nos permitindo fazer pequenos deslizes, pequenos malfeitos, nós estamos engrossando o exército das trevas, né? E, de uma certa maneira ou de outra, nós estamos querendo ser um aprendiz de mago negro. Então, a nossa conduta como teósofo, que nós conhecemos o plano da evolução, que nós sabemos da lei do karma, tem que ser uma atitude mais positiva, uma atitude mais firme, uma atitude mais exigente. Nós podemos permitir a algumas pessoas certas coisas, mas nós teósofos, nesse estado de evolução, temos que ser muito exigentes. Bom, aí vem a segunda pergunta. Em qual ou quais dos princípios aparece e desenvolve o mal? O mestre, nós nos baseamos no que ele disse, que o verdadeiro, como diz o mestre na carta 88, que o verdadeiro mal surge da inteligência humana. E sua origem está inteiramente no homem que raciocina e que se dissocia da natureza. Só a humanidade é a verdadeira fonte do mal. Aí eu acho que esse mal aqui é esse mal que nós fazemos, porque o verdadeiro mal que deriva da dualidade primordial do segundo logos, esse é muito mais para cima e é um mal universal. Apenas nós executamos, nos pomos em sintonia com essa corrente, com essa energia do mal que já existe desde lá de cima. Essa é a minha, acho que foi a minha opinião pessoal, que acho que não foi dito no grupo. Se algum do grupo discorda, eu aceito. Passando para sim, e que desenvolvem em manas. Mas que manas, como no nosso estágio atual de evolução, manas sofre, o princípio manásico sofre essa dificuldade, porque está ligado à cama, no mundo físico, e deveria estar ligado a Buda nos planos mais elevados, nós vivemos nesse dilema. E como manas, geralmente, na maior parte das vezes, e na maior parte da humanidade, está associada à cama, o mal estaria mesclado, ou estaria intrinsecamente dependendo dessa relação de manas com camas. Foi assim que nós entendemos.